Nessa semana aconteceu algo que muitas pessoas acompanharam, que foi o reatar do relacionamento da Isa e do Yuri, e que levantou uma certa questão na internet, né? Uma certa reflexão. Perdoar uma traição é sinal de maturidade ou de carência? Quando a gente fala se é sinal de maturidade, a gente está falando do quê? Será que é sinal de que a pessoa evoluiu como ser humano e ela é capaz mesmo de olhar para outra que errou e manter a admiração, o respeito, o carinho, o cuidado, ao ponto de poder tocar essa relação adiante, de continuar o relacionamento? Ou é sinal de carência, que é aquele estado em que a pessoa ela reata o relacionamento simplesmente porque ela não consegue viver sem essa outra pessoa, né? Ou então ela se encontra num estado de dependência emocional tão grande que ela faria qualquer coisa para estar com essa outra pessoa. Então, nós vamos pensar sobre isso. Não é um vídeo de fofocas, nós não estamos aqui para julgar a atitude da Isa ou do Yuri, a gente só está levantando isso porque foi um assunto dessa semana e nós queremos tratar disso com responsabilidade, né? Sim, e vamos lembrar que cada caso é um caso, cada casal lida com essas questões de formas diferentes. Não quer dizer que um está errado e o que o outro está certo. Não existe receita de bolo para isso. Então a gente vai analisar de forma mais genérico. Isso. Então vamos dar uma olhadinha nessa notícia que saiu, né? Então vocês lembram que lá em julho, né, Isa anuncia término com Yuri Lima após caso de traição do jogador. Não somos mais um casal. Ela até gravou um vídeo, Sim. etc e tal. E daí aqui, ó, essa notícia no dia 2 de janeiro, após traição e perdão, Yuri Lima celebra 2 anos com Isa. Obrigado, Bela. Inclusive aqui tem enfim, a última postagem dele lá no Instagram, falando, olha, essa foto me mostra a coisa mais importante desse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela. Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas, que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas. Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda. Então, beleza. Então, entendemos o que aconteceu aqui com o casal. Agora, sem entrar nas opiniões, nós não vamos dar opinião do tipo está certo, está errado. Nós não somos esses abutres de internet que fica atrás de fofoca. Nós vamos aproveitar que esse assunto está em alta para a gente levantar essas questões e pensar com responsabilidade nessa questão. Bom, vamos aqui para o nosso famoso esboço, né? Onde nós vamos tentar construir um pensamento aqui importante. Primeira coisa, né, que a gente pode falar sobre esse assunto. Traição é muito mais do que o adultério como as pessoas conhecem. Ou seja, aquela coisa de ir para a cama com outra pessoa. A traição, de verdade, ela tem muito a ver com a quebra de um acordo entre o casal, né? Por exemplo, se o casal, eles combinaram que o relacionamento não seria aberto, que seria um relacionamento monogâmico, que não teria nenhuma outra pessoa dentro da relação, a partir do momento que uma das partes procura uma outra pessoa, né, troca afetos, né, troca mensagens muito afetuosas que de fato quebram essa relação do casal, isso já é considerado uma traição. A partir do momento que você esconde uma coisa da pessoa com quem você está, isso já é uma traição.
Daí tem muitos homens e às vezes algumas mulheres que dizem assim: ah, mas eu tenho que esconder porque senão a reação dele ou a reação dela vai ser absurda, porque eu nem tenho nada com essa pessoa. Não importa. Se você tem uma vida dupla, se você tem uma vida por debaixo dos panos, né? Se você tem aquela vida em que você não pode abrir o seu celular de maneira clara, o outro não pode acessar o seu celular, você tem que ter uma senha, o outro tem que ter a senha dele, e vocês não podem acessar o celular um do outro, isso sim pode ser considerado como traição, porque se quebrou a confiança, sabe? Sim. Então, às vezes, a traição é a mentira que você conta, é a omissão. Então, eu sei disso, infelizmente, porque eu já estive nesse lado de alguém que trai. E foi algo danoso para minha alma, foi algo danoso para o meu próprio coração e para minha própria história. Eu falo isso com muita angústia, com muita tristeza no coração. É uma página rasgada da minha história e a minha traição não foi de ir para a cama com uma pessoa. A minha traição foi do tipo de esconder algo que eu estava sentindo por uma outra pessoa, e isso assim eu não repetiria. Isso é uma coisa horrível, né? Sim, sim. E também curtidas de fotos, né? Porque você está desejando a outra pessoa. Quando você curte, o que que você quer fazer? Você está desejando. Você vai curtir fotos de mulher de biquíni ou cara sem camisa na rede social. Isso também é uma forma de traição. Por isso que vocês têm que conversar direitinho para ver qual que é o limite. Olha, tudo bem você curtir foto, tem gente que não liga, né? Tudo bem você curtir foto, mas eu não admito você ter mensagens no seu celular. Então, cada caso vai ser um caso, cada pessoa vai ter um limite diferente. Então, conversem entre si e vejam esse limite, até onde o outro parceiro pode ir. Sim. E daí entra uma coisa super importante que a gente precisa anotar, que é isso, né? Se atente para os acordos do casal. Os acordos têm que ser respeitados. Ninguém é obrigado a estar ao lado de alguém, mas a partir do momento que você decide construir a sua vida com o outro, os acordos entre vocês precisam ser respeitados. Por isso que pode ser que você pegue o seu namorado, enfim, olhando diferente para uma outra pessoa, e isso já configure como uma traição, porque isso já demonstra uma certa intencionalidade de desejo, uma certa intencionalidade de querer demonstrar interesse pela pessoa, sabe? Então, tome cuidado com isso. Então, traição é isso. No caso do Yuri, parece que algumas mensagens foram trocadas. Nós não sabemos exatamente se aconteceu até as vias de fato, mas mensagens foram vistas, intencionalidades foram detectadas, então a traição já aconteceu nesse nível. Inclusive, nós colocamos lá dentro da comunidade Amor em Construção uma aula só falando sobre os acordos essenciais que todo relacionamento precisa ter. Todo casal precisa conversar sobre isso. Então, se você quiser, entre na comunidade Amor em Construção, o link está aqui na descrição e você vai aprender a fazer acordos muito mais saudáveis. A gente aprendeu com os nossos erros do passado e nós estamos desenvolvendo um relacionamento saudável graças a essa nova consciência que a gente adquiriu. Uma outra coisa que vale a pena falar sobre essa questão da traição é que a pessoa que trai, ela está demonstrando uma falha de caráter que pode significar duas coisas. Então, a pessoa que trai tem uma falha de caráter que pode ter duas motivações, basicamente. A primeira motivação dessa falha de caráter é, de fato, a dificuldade de se entregar por inteiro na relação. Então, uma pessoa que ela tá num relacionamento, mas ela não se entrega por inteiro, porque na medida em que você se entrega por inteiro, os espaços são preenchidos, né? Você está priorizando o seu relacionamento, você é do outro, o outro é seu, existe reciprocidade, existe sentimento.
Então, o seu coração, ele fica indisponível para outras possibilidades. Você pode achar uma mulher bonita, um homem bonito, porque ninguém é cego. Sim. Tá tudo bem, a beleza existe, né? Pessoas são bonitas, de acordo com o seu senso estético, tá tudo certo. Só que o que acontece? Não vai para além disso, entende? Você não precisa demonstrar interesse, você não precisa demonstrar nada. Sabe por quê? Porque você se entregou completamente a uma pessoa e você está nesse estado. Você escolheu estar nessa relação monogâmica. Então a dificuldade de se entregar por inteiro é uma dessas falhas de caráter, onde você decide manter algumas pontes ainda, né, funcionando, porque se der errado aqui, eu tenho ali. Olha, se alguma coisa acontecer aqui no meu relacionamento, eu tenho para quem chorar. Sim. Então isso é uma falha de caráter. Então a primeira coisa é, a pessoa que trai tem essa falha de caráter, a dificuldade de se entregar por inteiro na relação. E a segunda coisa tem a ver, eu vou colocar aqui, letra A e letra B. Então letra A, dificuldade de se entregar por inteiro. A letra B, a postura de manipulação. Porque toda pessoa que mantém um relacionamento extraconjugal, ela vai ter que manipular, ela vai ter que mentir, ela vai ter que ocultar, ela vai ter que esconder. Então, é aquela pessoa que faz tudo. Ao invés de ela ser, né, no caso do homem, ao invés do cara ser homem, sentar, conversar, tratar dos seus sentimentos, ver se é possível recuperar a relação, né, ele esconde. Ele tem uma vida dupla. Então, assim, isso é um erro de caráter, né? Essa postura manipuladora, essa omissão, essa falta de coragem de tratar as coisas tal como elas são. Uhum. Então, uma pessoa que tem isso, pode ser que ela se desperte depois que ela é pega na traição e se arrependa e diga, daqui para frente eu vou mudar, porque você é a mulher da minha vida, eu já entendi que eu arrisquei a nossa relação por causa dessa aventurazinha. Uhum. Ou pode ser que essa pessoa nunca mude. Pode ser que você diga para ela que ela está perdoada e daqui a pouco ela vai te trair de novo, que ela vai manter esse ciclo vicioso e o que ela, na verdade, o suposto arrependimento dessa pessoa é apenas para não ter o desconforto de ficar sozinho e de ter o relacionamento rompido, né? Sim. E aí tem essa dúvida na nossa cabeça. E aí, Rodrigo e Flávia, será que eu devo perdoar? Será que eu não devo perdoar? E você tem que ter alguns critérios, né? A primeira coisa, como você está se sentindo? Claro que você vai se sentir destruída no momento, né? E eu até coloquei aqui uma colinha, né? Você tem que entender os seus sentimentos, né? A pergunta é, como você está se sentindo a respeito disso? Está se sentindo mal, sentindo triste, né? Entenda seus sentimentos. A segunda pergunta é, eu amo essa pessoa ou eu tô só por hábito? Eu tô ali porque essa pessoa me sustenta financeiramente ou é porque eu tô acostumada com essa pessoa. Então, reflita com isso, né? E tem mais uma pergunta. Eu consigo imaginar reconstruir a minha vida com essa pessoa? Será que essa pessoa merece ter uma vida com você mais uma vez? Será que dá para dar uma chance? Você vê que a pessoa ela teve um deslize só e você consegue perdoar e seguir em frente? São essas perguntas que você tem que se fazer. Sim, vamos anotar aqui para você ter um esboço de tudo isso. Então, em relação a perdoar ou não a traição, vírgula, responda para si mesma ou si mesmo, né? Como você está se sentindo? Isso. Você se vê reconstruindo a relação? O contexto da traição me dá o mínimo de segurança para acreditar na mudança?
Porque essa que é a questão principal. Sim. Uma coisa é uma pessoa ter um comportamento, um padrão de comportamento de traição. Outra coisa é a pessoa ter vivido uma experiência única na vida, por qualquer que seja a razão, e a pessoa está completamente errada por agir assim. Não tem como passar pano, né, para ninguém. Alguém que decide trair, alguém que decide ir por esse caminho, ela está traindo antes de tudo a si mesma, traindo o acordo que ela tem com essa outra pessoa e destruindo essa relação em algum nível, em muitos níveis inclusive, né? Então não dá para defender. Mas a grande questão é avaliar o contexto. Sim. Porque pode ser que você diga, olha, já faz muitos anos que a nossa relação não é boa, nós dois não tivemos a coragem de sentar, de conversar, de tratar a esse respeito um com o outro. Nós dois nos separamos um do outro com o passar do tempo. E essas coisas todas, tanto a minha falta de coragem quanto a falta de coragem do meu parceiro, da minha parceira, abriu essas lacunas emocionais que foi fazendo com que a gente pouco a pouco foi se distanciando e se aproximando de outras pessoas. Porque às vezes acontece. Você está há anos, por exemplo, com um problema sério no relacionamento e nenhum dos dois vai em busca de ajuda. É óbvio que um dos dois vai se sentir carente, ou os dois vão se sentir carentes, vão se sentir com falta de atenção, vão sentir desejo de ter alguém que lhe seja um parceiro, uma parceira. Como vão lidar com essa carência é outra história. O cara que decide, né, trair o outro, etc e tal, com certeza está agindo de maneira errada, não tem como justificar, mas tem como explicar. E de repente, nesse contexto, você diga, olha, aconteceu isso uma única vez na nossa vida, eu acho que dá para reconstruir a nossa relação. Sim. É claro que não é da noite para o dia, porque nos primeiros momentos em que eu olhar para a pessoa, né, eu vou lembrar do acontecimento, mas eu estou disposto, eu estou disposta a reconstruir a relação por ter sido algo pontual. Então, esse é um cálculo que só você pode fazer. Porque pode ser que você perdoe e pouco tempo depois isso aconteça de novo. Então é um risco que você assume para a própria vida. Ao mesmo tempo, também tem o risco disso dar muito certo, ou seja, você perdoar e vocês conseguirem reatar o relacionamento e não terem essa ruptura que é a ruptura do divórcio. Sim. Então, se você decide perdoar ou decide não perdoar, ambas as decisões têm os seus riscos e só você sabe a consequência positiva e negativa. Por isso que eu acho que pessoas de fora não têm que interferir nesse sentido de dizer o que você tem que fazer. Você precisa tomar essa decisão por si só, né? Sim, e você tem que ver com o outro se ele está disposto a mudar. E como você vai ter de novo essa confiança? Você precisa conversar com ele. Olha, a partir do momento você vai ter que fazer tal coisa, né? Você vai ter que me dar a senha do celular. Você tem que impor limites, você tem que impor algumas regras para te fazer mais segura. Não adianta só perdoar e a pessoa continuar da mesma maneira e aí vai te gerar aquela insegurança, você vai ser uma pessoa possessiva, vai ser aquele ciúmes possessivo e a partir do momento ele vai te trair de novo. Talvez não, mas é uma questão de você. Você precisa estabelecer limites, estabelecer acordos e ele vai cumprindo. A partir do momento que ele vai cumprindo esses acordos, você vai começando a confiar novamente no seu companheiro. Sim. Então vamos colocar aqui, ó, caso decida perdoar, você está assumindo todos os riscos, sim, aí positivos e negativos. E precisa fazer novos acordos com seu parceiro ou parceira. Por quê? Se os acordos antigos levaram o relacionamento para esse momento de crise séria, é porque não dá mais para viver do jeito que se estava vivendo. Por isso, né, a gente fala tanto sobre o problema da carência.
Porque às vezes você simplesmente perdoa o outro como um ato de carência, porque você não se vê solteiro, solteira, porque você está dependente emocionalmente falando do outro. Então, você vai precisar tomar a sua decisão. Se a decisão for perdoar, então você está assumindo os riscos de que isso pode acontecer de novo, tanto quanto você pode também assumir os riscos de uma coisa positiva acontecer, de haver uma transformação, da pessoa amadurecer a partir desse medo que ela teve de te perder. E precisa se fazer novos acordos. Sim. Ou seja, nada vai ser escondido daqui para frente. Nós não vamos mais dar sopa para o azar. Nós vamos agir da maneira como deveríamos ter agido desde o começo. E como nós acreditamos que cada relacionamento é único, você precisa tomar a sua decisão a partir da sua consciência. Então, pessoas que dizem assim nas redes sociais, olha, a Isa está errada de ter perdoado, é porque são pessoas que só sabem avaliar a vida dos outros. Sim. Quem está passando por aquilo é essa pessoa que sabe os riscos que deseja correr. Exatamente. Ela sabe que existe um risco de ele voltar, mas ela sabe também que ele pode amadurecer, que a família deles pode prevalecer, pode superar isso. Então, cada um tem que saber a própria decisão, e você só pode dar uma opinião a respeito da própria existência a priori, a não ser que você conhecesse a pessoa na intimidade, a não ser que você estivesse ali, né, fosse o melhor amigo do Yuri ou melhor amiga da Isa. Ali você poderia sim ter uma visão mais profunda e não ser apenas comentarista de redes sociais que só sabe dar palpite na vida dos outros, né, e vive como esses abutres de internet que não trata os assuntos da vida com responsabilidade. Sim, com certeza. E se vocês puderem, peçam ajuda de um profissional, né? Vão para uma terapia de casal, ele vai te ajudar a tirar essa insegurança e fazer com que a pessoa que te traiu também vai se podando, vai mudando os hábitos para vocês ficarem num relacionamento sólido, um relacionamento feliz. Então, se vocês puderem, procurem a ajuda de um profissional. Isso. E uma última coisa que a gente gostaria de falar a respeito disso, sobre maturidade ou carência, né? Como é que você chega a esse conhecimento, a esse autoconhecimento, né? Além da ajuda do terapeuta? Você pode sim conversar com as pessoas que estão ao seu redor, com amigos, com familiares, com pessoas que acompanham a vida do casal de perto, porque às vezes os nossos amigos sabem de coisas e eles não falam pra gente porque eles têm medo de nos magoar. Então chame os seus amigos mais íntimos próximos, né? E converse com eles e pergunte, olha, não tenha medo de me ferir. Quando você olha para o nosso relacionamento, você enxerga algum nível de dependência emocional da minha parte? Você enxerga em mim uma pessoa autônoma, independente, uma pessoa madura? Ou você olha para mim e fala, caramba, o meu amigo está dependente, o meu amigo não está legal, é um relacionamento que não está muito legal. Como é que vocês enxergam? Peçam opiniões diferentes para pessoas que acompanham a rotina de vocês, porque eu tenho certeza que isso pode dar insights muito positivos para vocês entenderem a natureza da relação de vocês e a natureza do que vocês construíram ao longo desses últimos anos. Tá bom? Nós vamos deixar um novo vídeo aqui para você assistir sobre relacionamento. Eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido com esse próximo vídeo. Até lá então.